Uma avó doente tricotou seu último presente antes de partir, e o inacreditável aconteceu. Naquele suéter azul petróleo, segredos antigos foram revelados em cada ponto de amor. Quando sua neta o vestiu pela primeira vez, um milagre inexplicável transformou duas vidas separadas pelo tempo, mas unidas pela tradição. Uma jornada de cura, perdão e sabedoria que atravessa gerações. Prepare-se para uma história que aquece o coração. Deixe seu like, inscreva-se e comente de qual cidade você está vendo este momento mágico. O sol se punha sobre os morros de Ouro Preto, lançando longas sombras douradas nas ruas de pedra. As paredes brancas das casas coloniais absorviam os últimos raios de luz, como se quisessem guardar o calor para a noite fria que se aproximava. No terceiro andar de um casarão antigo, perto da Praça Tiradentes, a campainha tocou. Helena, uma mulher de 35 anos com olheiras fundas e mãos sujas de tinta, parou o trabalho delicado em uma tela do período barroco. Suspirou, irritada com a interrupção. Ao abrir a porta, viu só uma caixa de papelão simples, sem um entregador por perto. Talvez ele estivesse com pressa para terminar as entregas antes de anoitecer de vez. Helena pegou o pacote, surpresa com o peso leve e a letra conhecida no remetente. Maria das Dores Mendonça, sua avó. O coração de Helena disparou enquanto abria o papel pardo que embrulhava a caixa. Dentro, aconchegado em folhas de seda, desbotadas estava um suéter de lã azul petróleo. Os dedos de Helena, acostumados a restaurar as pinturas mais delicadas, tremeram ao tocar o tecido. O trabalho era inconfundível, pontos perfeitos, rendas finas nos punhos, uma textura que só podia ter saído das mãos de vó Dores, como ela chamava com carinho. Um cartãozinho amarelado caiu no seu colo. Para você usar quando eu não estiver mais aqui, dizia a letra tremida e inclinada, tão familiar quanto o rosto enrugado que vivia em suas lembranças mais antigas. A luz do apartamento pareceu diminuir de repente, como se as palavras do cartão tivessem o poder de sugar a claridade. Helena sentou na poltrona velha perto da janela, apertando o suéter contra o peito. Do outro lado da cidade, no Hospital Santa Casa de Misericórdia, sua avó lutava contra uma doença degenerativa que, a cada semana, roubava seus movimentos, memórias e palavras. Como a senhora conseguiu tricotar isso? Murmurou Helena para o silêncio do apartamento, enquanto seus dedos deslizavam pelos detalhes intrincados do trabalho manual. O relógio de parede, herança de outro século, marcava sem parar o tempo que parecia escorrer por entre seus dedos como a areia fina das praias da sua infância. Helena não visitava a avó havia quase um mês. Sempre tinha uma tela urgente para restaurar, uma palestra importante, um prazo final. A verdade, que ela mal conseguia admitir para si mesma, era que não aguentava ver aquela mulher forte, que tinha criado 3 gerações com mãos firmes e voz de comando, agora reduzida a um corpo frágil perdido entre tubos e aparelhos. Helena levantou o suéter contra a luz do abajur. Era do tamanho certinho, como se a avó ainda pudesse medir seu corpo com precisão, mesmo sem vê-la. A cor azul petróleo não era por acaso. Era o tom preferido de Helena, o mesmo que ela usava para pintar os céus nas imagens sacras do período colonial. Movida por um impulso, Helena tirou a blusa manchada de tinta e vestiu o suéter. O tecido acariciou sua pele como um abraço esperado há muito tempo. Um calor diferente saiu da lã, espalhando-se pelo corpo como ondas. Helena fechou os olhos e, de repente, se viu criança de novo, sentada aos pés da avó, enquanto ela mexia nas agulhas de tricô num ritmo hipnotizante, contando histórias de fantasmas e milagres do interior de Minas. Quando abriu os olhos, lágrimas escorriam quietas pelo rosto. Como tinha deixado o tempo e a distância entrarem entre elas. Como pôde trocar os domingos de café com pão de queijo, as missas na Igreja do Pilar, as tardes de aprendizado em que a avó tentara, em vão, ensinar os segredos do tricô. O telefone tocou, tirando-a das lembranças. Era Mateus, seu colega, do Museu de Arte Sacra. Helena,
Preciso de você aqui amanhã cedinho. O diretor quer que você dê uma olhada na Nossa Senhora das Dores. Parece que acharam umas manchas estranhas na parte de baixo do manto. Estarei aí, respondeu no automático, enquanto seus dedos continuavam a explorar o tecido do suéter. Foi aí que notou algo esquisito. Alguns pontos formavam um desenho que não parecia só enfeite, mas sim de propósito, como se fossem letras ou símbolos misturados na trama. Helena puxou o tecido para perto do rosto, usando os olhos treinados para perceber as menores diferenças de cor nas telas que restaurava. Que mistério a senhora escondeu aqui, vó Dores? Sussurrou, sentindo que começava uma investigação, sem saber onde ia parar. O vento da noite entrou pelas frestas da janela antiga, fazendo as cortinas de renda amarelada dançarem. Nas ruas de paralelepípedos lá embaixo, os postes acendiam suas luzes amarelas, banhando o ouro preto com um brilho que parecia vir de outro tempo. Helena decidiu que, na manhã seguinte, antes de ir ao museu, visitaria a avó no hospital. Talvez ainda desse tempo de juntar os pedaços dessa história, que parecia desfeita pelo tempo. A noite trouxe sonhos fortes. Helena se viu andando pelas ladeiras de Ouro Preto, seguindo uma linha azul petróleo que se desenrolava na sua frente como um rio sinuoso. A linha levava por becos que nunca tinha reparado. Passagens secretas entre casarões coloniais, até uma capelinha abandonada nos morros que cercam a cidade. Na porta da capela, sua avó esperava, de pé, forte, com as agulhas de tricô nas mãos e um sorriso misterioso nos lábios. Helena acordou com o primeiro sino da manhã, o da igreja São Francisco de Assis, cujo toque sempre chegava primeiro no seu apartamento. Ainda vestia o suéter que parecia ter se moldado ao seu corpo durante a noite. Por um instante teve a sensação estranha de que a peça respirava junto com ela, como uma segunda pele viva. O céu de Ouro Preto amanheceu coberto por uma neblina grossa, comum nas manhãs de inverno em Minas Gerais. Helena se vestiu rápido, tomou só um café puro e saiu para as ruas ainda vazias. O suéter por baixo do casaco leve parecia guiar seus passos, firmes apesar da pouca visibilidade por causa da névoa. O Hospital Santa Casa de Misericórdia era um prédio imponente que misturava traços coloniais com partes modernas. Uma metáfora arquitetônica para a própria Ouro Preto, cidade que equilibrava seu passado rico com as necessidades de hoje. Helena mostrou sua identidade na recepção e seguiu pelos corredores limpinhos até o quarto 307. Maria das Dores estava sentada na poltrona perto da janela. Seu corpo, antes forte e cheio de vida, agora parecia uma versão pequena de si mesmo. Os cabelos brancos, sempre arrumados em um coque firme, estavam soltos e ralos sobre os ombros magros. As mãos, que Helena lembrava sempre em movimento, cozinhando, tricotando, benzendo, fazendo carinho, agora descansavam paradas no colo, como passarinhos cansados depois de voar muito. "Bom dia, vó", disse Helena com a voz mais firme que conseguiu. Os olhos da idosa, antes vivos e atentos, pareciam perdidos em algum lugar distante. Helena chegou perto, sentou na beirada da cama e pegou uma das mãos da avó. Estava gelada, mesmo com o aquecedor ligado no quarto. "Recebi seu presente. O suéter é lindo." Por um instante nada aconteceu. Aí, devagar, os olhos da avó pareceram focar. Seu olhar desceu até o peito de Helena, onde o azul petróleo do suéter aparecia na abertura do casaco. Um tremor leve passou pelo corpo frágil da idosa e, para surpresa de Helena, um sorriso se abriu em seus lábios secos. "Você achou?", disse Maria das Dores com uma clareza que não mostrava havia semanas. "Agora precisa descobrir." Helena se inclinou para a frente com o coração batendo forte. "Descobrir o quê, vó? O que tem no suéter?" Mas o momento de lucidez passou. Os olhos de Maria das Dores voltaram a olhar sem rumo pelo quarto, seu corpo de novo parado. A enfermeira entrou para medir os sinais vitais, explicando que esses pequenos momentos de consciência eram comuns em pacientes com a doença da sua avó. Janelas rápidas de clareza em um céu cada vez mais nublado.
Helena saiu do hospital com o peso da culpa nos ombros. Tantos anos jogados fora, tantos domingos em que preferiu o trabalho em vez da companhia da avó. E agora, quando finalmente sentia vontade de se reaproximar, talvez fosse tarde demais. As ruas de Ouro Preto já estavam cheias de turistas e estudantes da Universidade Federal. Helena andava contra o fluxo de pessoas, sentindo-se como um salmão nadando contra a correnteza, em direção ao Museu de Arte Sacra, onde a esperava a tela de Nossa Senhora das Dores. O museu ficava em um casarão antigo do século XVIII, com paredes grossas que mantinham a temperatura ideal para guardar as obras. O diretor, Dr. Ricardo Menezes, esperava na entrada da sala de restauração. Um homem alto e magro, de óculos de aro dourado e sempre com cara de preocupado. Helena, que bom que chegou. Estamos com um problemão na Nossa Senhora. As manchas apareceram faz 3 dias e estão aumentando rápido. A tela era uma obra-prima do período colonial, mostrando Nossa Senhora com 7 espadas cravadas no coração, representando suas 7 dores. Era uma pintura de valor incalculável, tanto artístico quanto histórico. Helena vestiu as luvas de látex e chegou perto da pintura, que estava em cima de uma mesa com iluminação especial. Seus olhos treinados percorreram a superfície da tela, mas algo estranho aconteceu. Por dentro do suéter que usava embaixo do jaleco, sentiu um calor forte, quase queimando a pele. Sem pensar, Helena se debruçou mais sobre a pintura e, para sua surpresa, começou a ver o que nenhum dos seus aparelhos tinha mostrado. Rachaduras bem pequenas na camada de tinta, invisíveis a olho nu, formando um desenho que se espalhava como raízes por baixo do manto azul da Virgem. "É um fungo", murmurou, mais para si mesma do que para o diretor. "Mas não é qualquer um, é Aspergillus niger, pelo jeito que está se alastrando." O diretor arregalou os olhos por trás dos óculos. "Como você pode ter certeza sem exames de laboratório?" Helena hesitou. Como explicar que, de alguma forma, o suéter da avó parecia estar aumentando sua capacidade de ver o que estava escondido e parecer loucura? Intuição baseada na experiência. Respondeu sem dar detalhes. "Precisamos começar o tratamento agora ou vamos perder a tela em poucos dias." Nas horas seguintes, Helena trabalhou com cuidado cirúrgico, usando uma solução que tinha criado anos antes, inspirada em receitas antigas que a avó contava. Misturas de ervas e coisas naturais que os artesãos antigos usavam para proteger suas obras. Quando terminou, já era noite. O tratamento tinha dado certo. As manchas pararam de crescer e as áreas afetadas começaram a melhorar. O diretor estava impressionado. Em 20 anos trabalhando com conservação, nunca vi um trabalho tão certeiro e rápido. "Como você descobriu o problema tão depressa?" Helena sorriu, cansada. "Às vezes a gente precisa olhar com mais do que os olhos." Voltando para casa, sob um céu estrelado que parecia um teto de igreja cheio de pontos brilhantes, Helena sentiu o suéter esquentar de novo. Tinha mais alguma coisa para descobrir. Algo que a avó queria que ela encontrasse. Sentada na sua mesa de trabalho, sob a luz forte de um abajur especial, Helena examinou cada pedacinho do tecido. Foi aí que seus dedos sentiram algo diferente na costura lateral. Bolsinhos pequenos costurados com cuidado para não aparecerem a olho nu. Com cuidado, Helena tirou o que tinha no primeiro bolso. Um bilhete de loteria amarelado com data de 5. Do segundo bolso, outro bilhete e mais outro e outro. 5 bilhetes no total de anos diferentes, todos guardados com cuidado. Com as mãos tremendo, Helena ligou o computador e começou a conferir os números. 4 deles não tinham nada de especial. Mas o quinto, um bilhete da Loteria Federal de 1988, tinha uma sequência que fez seu coração disparar. Uma pesquisa rápida na internet confirmou o que ela suspeitava. Aquele bilhete tinha ganhado um prêmio bom na época, mas nunca tinha sido retirado. Calculando a correção do dinheiro e os juros, o prêmio hoje seria suficiente para... Helena se jogou na cadeira, sem acreditar. Seria suficiente para pagar o tratamento novo que os médicos tinham falado para sua avó. Um tratamento inovador,
fora do plano de saúde, que podia diminuir o avanço da doença. Por que a avó nunca tinha pego aquele prêmio? Tinha esquecido? Ou estaria guardando para uma emergência como essa? O sino da meia-noite tocou longe, lembrando Helena que já era tarde. Amanhã seria o jubileu de Nossa Senhora do Pilar, uma das festas religiosas mais importantes de Ouro Preto. As ruas estariam lotadas, as igrejas abertas, os sinos tocando juntos pela cidade toda. Uma tradição que sua avó nunca tinha deixado de participar, até este ano. O sono daquela noite trouxe mais sonhos claros. Helena se via na Praça Tiradentes, cercada por uma multidão vestida com roupas antigas. No meio da praça, sua avó, jovem e forte, tricotava um tecido azul comprido que se estendia pelas ruas de pedra, ligando todas as igrejas principais da cidade. "Siga o fio", dizia a avó no sonho. "Ele vai te levar ao que foi perdido." O dia amanheceu com o repicar dos sinos e o barulho de fogos de artifício. Helena acordou de repente, se vestiu e saiu para as ruas já agitadas. O jubileu trazia para Ouro Preto uma energia diferente, uma mistura de fé profunda e festa animada que vinha dos tempos coloniais. Na Praça do Pilar, barraquinhas vendiam comidas típicas, artesanato e ervas medicinais. Helena andava distraída quando uma voz chamou: "Esse suéter tem a marca das benzedeiras do cerro." Helena virou surpresa. Uma senhora de pele escura e enrugada como pergaminho antigo olhava para ela da sua barraquinha de ervas. Seus olhos, claros demais para a pele escura, fixaram no azul petróleo que aparecia na abertura do casaco de Helena. "A senhora conhece esse desenho?" perguntou Helena chegando perto. A senhora sorriu, mostrando poucos dentes. Sua avó aprendeu com as antigas: cada ponto é uma proteção, uma oração ou um caminho. O coração de Helena acelerou. "Minha avó está no hospital. Ela me mandou este suéter, mas não consigo entender direito o que ela quer que eu ache." A vendedora de ervas estendeu a mão enrugada. "Me mostra os punhos do suéter." Helena esticou os braços. A senhora examinou os pontos rendados e complicados, balançando a cabeça como quem confirma uma suspeita. "Isso não é só uma roupa para esquentar, menina. É um mapa e um diário. Sua avó colocou mensagens escondidas aqui. Seus dedos grossos passaram pelos detalhes do punho. Esses pontos falam de lugares, outros de sentimentos, outros ainda de segredos guardados. Como eu faço para entender?" A senhora sorriu de novo. "O suéter vai falar com você quando estiver onde tem que estar. Ele responde ao lugar, ao momento, ao que você precisa." Helena ia perguntar mais quando um alvoroço na multidão chamou sua atenção. A procissão com a imagem de Nossa Senhora do Pilar tinha começado a sair da igreja. Quando olhou de novo para a barraquinha, a vendedora de ervas tinha sumido, deixando só um raminho de arruda em cima do balcão. Os dias seguintes foram uma correria de descobertas. Helena percebeu que o suéter mudava de jeito dependendo de onde ela estava. Na igreja, os pontos da gola pareciam brilhar mais. No museu, eram os detalhes das mangas que chamavam atenção. Perto do hospital, o desenho do meio do peito parecia pulsar sozinho. Numa visita à avó, Helena notou que Maria das Dores tinha piorado. Os médicos falavam em semanas, talvez dias. O tratamento novo era a última esperança, mas o processo para pegar o prêmio da loteria ia demorar. Tempo que a avó não tinha. Enquanto isso, no museu, Helena tinha virado quase uma celebridade entre os restauradores de arte. Sua capacidade de ver problemas invisíveis aos aparelhos mais modernos era vista como um dom incrível. O diretor Ricardo, que no começo admirava, começou a olhar para ela com desconfiança. "Ninguém fica com essa percepção de um dia para o outro", comentou ele, depois de Helena salvar uma escultura do século XVII, de cupins ainda no começo. "Que técnica você está usando que não quer contar pra gente?" Helena sabia que não podia explicar. Quem acreditaria que um suéter tricotado pela avó quase morta dava a ela uma espécie de visão especial para problemas de restauração?
Situação piorou quando o diretor pediu que ela escrevesse tudo sobre suas técnicas para outros restauradores aprenderem. Era um pedido normal em outras condições, mas como explicar algo que nem ela mesma entendia direito? Numa tarde muito úmida, Helena trabalhava na restauração de um painel quando viu que as fibras do suéter pareciam mudar de textura. Correndo para o banheiro, molhou um pouco a peça e, na luz fria, viu desenhos diferentes aparecerem, como um mapa que só aparece quando molhado. Seguindo o que sentia, Helena usou algumas das técnicas que usava para revelar camadas escondidas em pinturas antigas. Aos poucos, um desenho ficou visível no forro do suéter. Um mapa simples de ouro preto, com um X marcando um ponto nos morros fora da cidade. O inverno de Minas ficou mais forte. As névoas da manhã ficaram mais densas e duradouras, cobrindo a cidade como um véu fantasma por horas. Helena dividia seu tempo entre o hospital, onde a avó definhava aos poucos, e o museu, onde sua fama crescia junto com a desconfiança do diretor. Foi durante a festa do Divino, com o cortejo imperial e as bandeiras vermelhas balançando no vento, que Helena encontrou João Batista, um ex-aprendiz da sua avó na arte de tecer. Já um homem de meia idade, João reconheceu na hora o trabalho de Maria das Dores no suéter que Helena usava. Vó Dores me ensinou os primeiros pontos, mas nunca contou os segredos dos desenhos especiais, disse ele, enquanto caminhavam na procissão. Ela falava que essa técnica misturava tradições de Portugal com saberes dos índios botocudos que viviam nesses morros antes dos colonizadores. João se ofereceu para ajudar Helena a entender os desenhos mais complicados do suéter. No seu pequeno ateliê no fundo de uma casa antiga no bairro Antônio Dias, ele examinou a peça com o respeito de quem olha para uma relíquia sagrada. Este desenho aqui, na gola, é um código de proteção. Os pontos diferentes representam ervas medicinais conhecidas pelos antigos. E este, nas costas, parece mostrar lugares. Olha como forma um desenho parecido com o mapa das igrejas principais da cidade. Enquanto isso, no museu, o diretor Ricardo estava cada vez mais decidido a descobrir o segredo de Helena. Numa reunião tensa, ele a confrontou. O conselho do museu está impressionado com seus resultados recentes, tanto que querem indicar seu nome para um prêmio internacional de conservação. Helena sentiu um arrepio. Mais fama significava mais perguntas que ela não podia responder. Mas, continuou ele com um sorriso falso, para isso, precisamos registrar em detalhe seus métodos inovadores. Se você não concordar, vou ter que pensar que você está usando técnicas não autorizadas, talvez até prejudiciais para as obras a longo prazo. Era uma ameaça disfarçada. Conte seu segredo ou será acusada de fraude. Helena pediu um tempo para pensar, sabendo que não tinha uma resposta que agradasse o diretor. Naquela noite, seguindo as indicações do mapa no suéter, Helena se arriscou. Pelos morros fora da cidade. O caminho era íngreme e pouco usado, subindo entre araucárias e campos abertos. Depois de quase 2 horas andando, chegou aos restos de uma capelinha de pedra, quase toda coberta de mato. O suéter parecia vibrar contra sua pele enquanto ela olhava as ruínas. No altar quebrado, um pouco protegido por um pedaço de telhado que ainda estava de pé, Helena achou uma caixa de madeira entalhada. A fechadura estava enferrujada, mas abriu com um pouco de força. Dentro, um caderno de capa de couro, com as páginas amareladas pelo tempo. Na primeira folha, a letra inconfundível da sua avó. Receitas e Segredos. Maria das Dores Mendonça, 1962. O caderno tinha receitas detalhadas de tintas naturais, vernizes e soluções de conservação, misturando saberes indígenas com técnicas europeias trazidas pelos portugueses. Eram receitas que a química moderna tinha esquecido ou nunca descoberto. Misturas capazes de proteger cores e texturas por séculos, resistindo à umidade, ao calor e ao tempo de um jeito que os produtos industriais de hoje não conseguiam. Entre as páginas, Helena achou fotos antigas. Sua avó, jovem e sorrindo, ao lado de um homem que ela reconheceu como Francisco de Almeida Pinto, um artista barroco famoso da época, que já tinha morrido fazia tempo.
As fotos mostravam os dois trabalhando juntos em restaurações, criando misturas num laboratório improvisado, registrando técnicas antigas em igrejas distantes. Mais surpreendente ainda eram as cartas no meio das receitas. Uma troca de cartas apaixonadas entre sua avó e Francisco, revelando não só um romance secreto, mas uma parceria intelectual e artística que tinha gerado avanços importantes na área da conservação de arte, nunca publicados ou reconhecidos oficialmente. Helena passou a noite na capela em ruínas, lendo à luz de lanterna, descobrindo uma avó que nunca tinha conhecido. Uma mulher inteligente, apaixonada por arte e com conhecimentos que misturavam tradição e ciência de um jeito único. Quando amanheceu, com o caderno bem guardado na mochila, Helena voltou para a cidade. Sua cabeça fervilhava de ideias. As receitas do caderno podiam mudar a área da conservação de arte. Podiam também explicar suas habilidades especiais. No museu, não era o suéter que dava poderes, mas sim o conhecimento escondido nos seus desenhos, despertando intuições e técnicas que sua avó tinha tentado ensinar anos antes, quando Helena estava muito ocupada com a carreira para prestar atenção. Mas tinha um dilema maior. O Festival de Inverno de Ouro Preto estava chegando. Era a chance perfeita para fazer uma exposição que juntasse as obras restauradas com as histórias por trás delas, incluindo a história não contada da sua avó. Essa exposição chamaria a atenção do país todo, trazendo um reconhecimento tardio ao trabalho de Maria das Dores. Só que a saúde da avó piorava a cada dia. Helena tinha conseguido começar a correr atrás do prêmio da loteria, mas a burocracia era lenta. O tratamento novo precisava começar logo para ter alguma chance de dar certo. Helena estava dividida entre usar seu tempo e energia para organizar a exposição, garantindo que a história da avó fosse lembrada para sempre, ou se dedicar a tentar salvar sua vida agora, sabendo que as chances eram pequenas. Foi numa tarde de chuva sem parar, quando as ruas de paralelepípedos brilhavam como rios de pedra sob o céu cinza, que Helena teve uma ideia clara. Vestindo o suéter azul petróleo, ela entendeu que não era para escolher entre guardar a história da avó ou tentar salvar sua vida. Era para honrar seus ensinamentos mais importantes. Maria das Dores sempre dizia: conhecimento guardado é como pão velho, perde o valor com o tempo. O que a gente sabe só faz sentido quando é dividido. Naquela mesma tarde, Helena procurou o diretor Ricardo e propôs um projeto ousado. Uma exposição especial durante o Festival de Inverno, mostrando não só as obras restauradas, mas as técnicas tradicionais de conservação criadas aqui ao longo dos séculos, com destaque para o trabalho desconhecido de artesãos e restauradores, como sua avó e Francisco de Almeida Pinto. Para sua surpresa, o diretor gostou muito da ideia. A chance de apresentar algo realmente novo, que faria o museu ser visto como pioneiro em valorizar saberes antigos aplicados à conservação moderna, era irresistível. Mas você vai ter que escrever tudo, Helena. Cada técnica, cada receita, cada método. Não se preocupe, respondeu ela com um sorriso confiante. Está tudo escrito. Minha avó fez questão disso. As semanas seguintes foram de trabalho intenso. Enquanto preparava a exposição, Helena também usava as receitas do caderno no seu trabalho de todo dia no museu, com resultados incríveis. Algumas das misturas que a avó descrevia se mostravam mais eficazes que produtos químicos modernos, além de serem menos tóxicas e durarem mais. Ao mesmo tempo, Helena conseguiu acelerar o processo, para pegar o prêmio da loteria com a ajuda de um advogado especialista. Quando o dinheiro finalmente saiu, ela começou logo a organizar o tratamento novo da avó. O Festival de Inverno chegou com a cidade enfeitada e cheia de turistas. A exposição, Tecendo o Tempo, Saberes Tradicionais na Conservação da Arte Colonial, ocupava o salão principal do museu. As obras restauradas por Helena eram mostradas junto com explicações detalhadas sobre as técnicas usadas, amostras das tintas e soluções naturais, e a história dos artesãos e restauradores anônimos
que tinham criado esses métodos ao longo de gerações. Uma parte especial era dedicada a Maria das Dores Mendonça e Francisco de Almeida Pinto, mostrando suas contribuições com fotos, cartas, com as partes mais íntimas omitidas, e páginas escolhidas do caderno de receitas. O suéter azul petróleo tinha um lugar de destaque, apresentado como um exemplo de como conhecimentos antigos eram guardados e passados adiante pelo artesanato. O sucesso foi imediato e enorme. Especialistas, jornalistas e curiosos lotavam o museu todo dia. O trabalho de Helena e, por consequência, a história da sua avó ganharam reconhecimento em todo o país. Convites para escrever artigos, palestras e propostas de trabalho não paravam de chegar. Mas Helena não estava presente em muitas dessas comemorações. Seu lugar era ao lado da cama do hospital, onde sua avó tinha começado o tratamento novo. Os médicos estavam com esperança, notando pequenas, mas importantes melhoras na resposta do cérebro da paciente. A primavera chegou, trazendo ipês, amarelos que coloriam os morros em volta de ouro preto como estrelas douradas num céu verde. No pequeno jardim do hospital, Helena sentava com a avó, que agora conseguia ficar numa cadeira de rodas por algumas horas por dia. "Você entendeu? O que o suéter queria dizer de verdade", disse Maria das Dores, em um dos seus momentos de lucidez cada vez mais frequentes. Sua voz ainda era fraca, mas as palavras eram claras. "Acho que sim, vó. Não era só sobre as receitas ou o bilhete premiado. Era sobre ligar passado e presente, sobre valorizar conhecimentos que estavam se perdendo." A idosa sorriu, seus olhos brilhando com um pouco da alegria que sempre teve. "O suéter é um diário, Helena. Cada ponto representa um momento importante da minha vida que eu queria dividir com você. O trabalho com Francisco, sim, mas também o nascimento do seu pai, o dia do seu batizado, a primeira vez que você pegou um pincel." Lágrimas saíram dos olhos de Helena. "Por que a senhora não me contou todas essas histórias antes?" "Tentei, minha filha, mas você sempre estava com pressa, sempre olhando para o relógio. Precisei achar um jeito de fazer você parar e prestar atenção de verdade." O tratamento continuou pelos meses seguintes, com resultados que impressionavam até os médicos mais experientes. Mesmo que a cura total fosse impossível, a qualidade de vida de Maria das Dores melhorou muito. Ela recuperou alguns movimentos. E o mais importante, a clareza mental para contar suas histórias e passar seus conhecimentos. O sucesso da exposição levou à criação de um centro de pesquisa e preservação de técnicas artesanais antigas, juntando restauração de arte com sabedoria popular. Helena foi convidada para dirigir o centro, o que significava deixar seu cargo no museu e apostar num projeto novo, sem garantia de sucesso a longo prazo. A decisão foi fácil. O centro seria instalado num casarão histórico perto do hospital, permitindo que Maria das Dores participasse como consultora, dividindo seus saberes com uma nova geração de restauradores e artesãos. Na véspera de completar um ano que tinha recebido o suéter, Helena visitou a avó no hospital para um momento especial. As duas vestiam suéteres azul petróleo iguais, o original e um novo, que tinham tricotado juntas durante os meses de recuperação. "Você sabe que esse não era o último presente que eu planejava fazer para você, não é?" disse Maria das Dores com um sorriso esperto. "Não, claro que não. Era só o começo de uma nova fase. Agora temos muito mais para tricotar juntas." Naquela noite, quando a lua cheia iluminava as ruas de ouro preto com sua luz prateada, a avó e neta sentaram na varanda do hospital, tricotando um suéter novo, este com os desenhos tradicionais e também coisas novas que mostravam suas experiências recentes. O clique suave das agulhas marcava um ritmo antigo como os morros de Minas, enquanto o fio azul petróleo deslizava entre seus dedos, ligando passado e futuro, sabedoria antiga e conhecimento moderno. Visitantes que passavam pela varanda iluminada sorriam ao ver a cena diferente. A senhora idosa ensinando pontos complicados para a moça
as duas concentradas numa conversa que parecia fluir tão naturalmente quanto o fio entre suas mãos. Poucos entendiam que estavam vendo mais do que o aprendizado de um artesanato. Era a continuidade de uma história de conhecimento, amor e força, misturados como os desenhos complicados de um suéter azul petróleo que, contra todas as chances, tinha feito o inacreditável acontecer. E assim, sob o céu estrelado de Minas Gerais, entre morros antigos que guardavam segredos de séculos, o ciclo se completava e começava de novo. Como o próprio tempo, que não é uma linha reta, mas uma trama complexa onde cada fio se liga a muitos outros, criando um tecido rico e cheio de detalhes, onde nada se perde de verdade, só se transforma e renasce. Como as histórias que passamos, de geração em geração, como o amor que vence o esquecimento, como a sabedoria que, quando dividida, se torna eterna.